Deus tem coisas grandes para fazer em vocês e através de vocês aqui na Bíblia de Trindade. Isso aqui é um quartel-general. As Déboras é um quartel-general do céu. Vocês são recrutas do Senhor. Deus usa vocês para estar aqui clamando pelos filhos. Você sabe o que é isso, gente? Se colocar na brecha pelos filhos. Não só os nossos, né? Mas vocês se colocam na brecha por todos os filhos, não só da igreja, mas como também do Brasil e do mundo. É um chamado. Então, nesta tarde, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu falaria assim: quando a mãe se levanta, o inferno recua. Quando você se levanta com a autoridade que Deus te deu, o inferno tem que recuar. E aí eu comecei a meditar assim, mas o que o Senhor quer falar para essas mulheres? E ele começou assim. Eu vou ler do jeito que está aqui, porque eu achei tão tremenda a forma que Deus me deu, que eu quero entregar para vocês na íntegra como Ele me deu. Deus preparou algo especial para falar com vocês nesta noite. E ele começou assim: queridas mães intercessoras, hoje o Espírito Santo te chama para um lugar de autoridade e entrega. Não é uma simples convocação para orar, é uma convocação do céu para a guerra. Deus hoje está convocando vocês para um novo nível de guerra. Vocês já têm um nível de guerra, mas hoje é como se fosse assim, a patente mudou. Não é quando você está lá na primeira série, você vai mudando de série, até você chegar no nível de universidade. Não é dessa forma que funciona no normal? Na igreja também é assim. Nós temos patente. Deus começa, você começa lá no simplesinho, na oração lá dentro do teu quarto, mas Deus vai te preparando, Deus vai te levantando e vai te levando a patentes maiores. Deus quer te levar a guerrear níveis maiores. Não só o nível aqui que a gente fica, mas um nível muito mais excelente. E Ele começa a dar sabedoria, Ele começa a dar estratégia, Ele começa a mostrar para você de uma forma diferente. Eu tenho 20 anos que fui chamada para ser guerreira de intercessão. E esse chamado não veio de homem, veio de Deus. Deus, em 2005, Ele me chamou e falou assim para mim: a partir de hoje, eu quero que você tire uma vez por ano para interceder pela família há 40 anos. E são 20 anos que eu faço isso. 20 anos de guerra. 20 anos que eu pego de 1º de janeiro a 9 de fevereiro para interceder pela família. Pela minha casa, pelas casas, pelas igrejas. E existe um momento, quando a gente está na guerra, que a gente fica frio. Não é verdade? Porque a pressão é tanta, as lutas são tantas, as guerras são tantas, que a gente já tem a nossa guerra no dia a dia, de dentro de casa. Mas que essas guerras são tantas, que tem hora que dá vontade de desistir, largar tudo, não é? Isso é verdade. Nós somos humanos. A carne, ela grita mesmo, e ela vai sempre querer sair fora daquilo que Deus tem de propósito, de chamado para a nossa vida. E nesses 30 anos, 20 anos, eu já vivi muitas. Mas uma das maiores guerras é quando o inesperado acontece. Eu vou voltar para a mensagem. O inesperado. Quantas aqui estão orando pelos filhos que estão desviados? Estão distantes do Senhor? 2018 para mim foi um inesperado. Você está preparando pizza para o seu filho, aniversário dele, e de repente você recebe uma ligação
naquela ligação ele está fazendo 21 anos. E aí ele chega e fala assim: mãe, hoje eu estou fazendo 21 anos, a partir de hoje eu não quero mais mentir para a senhora. E aí ele joga uma bomba em cima. Que eu não vou falar aqui agora o que é, porque ainda está no processo. Um dia eu vou dar o testemunho para você. O telefone cai da minha mão. E ele começa lá do outro lado: mãe, você está bem? Você está bem? E eu pego o telefone. Sem voz. Sem saber o que falar. Bota o telefone no ouvido. Sim, eu estou. Naquela hora ali o Senhor falou para mim assim: seu filho só precisa de uma coisa, do teu amor. Você vai me mostrar para ele através do amor. É dessa forma que a gente vence a guerra. A guerra é vencida não com armas naturais, armas normais. A guerra é vencida com o amor de Deus. Porque é o amor de Deus que faz a gente olhar para as pessoas como Deus olha, não como a gente olha. Porque se a gente olhar para as pessoas, a gente vai olhar como pecador, como pessoa ruim. Não é verdade? Nós somos falhos. O nosso olhar é totalmente diferente. Mas quando você olha com o olhar de Deus, você olha com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, você olha para um mendigo, você olha para uma prostituta, você olha para um homossexual, você olha para um drogado, para um viciado, e você vai olhar e vai dizer: tem solução para ele sim, porque Deus morreu por ele. Tem solução para o seu filho sim. Tem solução, porque o Senhor morreu por ele. E nós temos promessas de Deus. A palavra de Deus nos diz que filhos são herança do Senhor. Nós não fizemos filhos para ir para o inferno, nós fizemos filhos para a glória de Deus nessa terra. Agora, eles precisam passar pela experiência deles, como nós também passamos. Nós erramos, nós falhamos, não é verdade? Se você parar aí para ver como você tem Jesus, quantas escolhas erradas a gente fez, e eles têm que ter experiência deles com Deus. Então, quando aconteceu aquela situação, o Senhor falou para mim: olha agora para essas vidas pela qual seu filho também está incluído de forma diferente. Comece a orar por eles, sabe? Às vezes seu filho está lá na droga, comece a orar por aquelas vidas que estão aqui. E tantas outras situações que os filhos têm se envolvido hoje. E aí, queridos, nessa noite, o Senhor fala assim para mim e para você: Deus te escolheu, te preparou e agora te posiciona como uma Débora. E eu aí coloco mais: como uma mãe de joelho nesta geração e para esta geração. Você nasceu para esta geração aqui, porque Deus quer usar você. E aí, o nosso objetivo agora é conquistar mães. Isso aqui poderia estar cheio. Cheios de mães. E qual é o objetivo das Déboras? Convocar as mães. Convocar as mães da PIB de Trindade.
andar, ainda que todos dizem não vai voltar, o Senhor diz para você: haveria alguma coisa difícil para mim? Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Não existe. Deus pode ir lá no teste. Deus pode ir lá trabalhar na mente e no coração dele. E eu creio que Ele está fazendo isso. E Ele nos é quem? Somos nós para estarmos orando, para estarmos intercedendo, né? Uma mulher que luta de joelho para ver seus filhos de pé, restaurados, salvos e cheios da presença de Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo da vida, né? Ver os filhos salvos, restaurados, cheios da presença de Deus. Então, nessa noite, ouça o som do Espírito dizendo: desperta, mãe. Ele hoje fala para você: levanta-te e brada em intercessão. Essa é a voz do Espírito para você hoje. Se levanta, mãe, brada em intercessão. Este é o tempo de romper em oração. O inimigo tentou calar a tua voz com cansaço, com distração, com medos, com dores do passado. Tem hora que não é assim? Vem o cansaço, vem o medo, vem as distrações, as dores do nosso emocional tentam nos parar. Mas o Senhor hoje, Ele te unge com fogo. Ele te dá discernimento espiritual. E Ele te reveste de autoridade e unção. Esta noite é uma noite onde o revestimento de poder está vindo sobre a sua vida. Deus hoje me trouxe aqui para ministrar sobre você renovo de Deus, força de Deus, ânimo de Deus, porque a caminhada é longa. Vocês lembram quando Elias está naquela guerra toda, entra na caverna, o povo vai lá, alimenta ele, e Deus manda ele comer, porque a caminhada dele era longa. A caminhada de vocês é longa, queridos. Então, hoje, está vendo o revestimento do céu sobre você. Amém, porque Jesus. é a obra que Deus tem para fazer nesse ministério e através desse ministério. Aleluia. Eu creio que vocês vão ver multidões de mulheres aqui sentadas. E isso começa com a postura de vocês. Deus vai começar a dar estratégia e sabedoria para vocês, para incentivar essas mulheres que estão nesse tempo. Quantas mulheres tem aqui que são mães e que poderiam estar aqui com a gente? Não é verdade? Deus vai usar aqui. É o despertamento. Sabe por quê? Vocês têm autoridade de Deus nesta área. Deus colocou sobre vocês. Deus não colocou esse departamento aqui por acaso. Deus colocou esse departamento aqui com um propósito. E que o propósito dele se cumpra. De incendiar essas mães. De trazê-las para este lugar. De trazê-las para um lugar de oração. De busca. Nesta noite, Deus fala assim para você. Esta é a tua palavra. Levanta com ousadia. Por quê? Deus hoje está te levantando com ousadia. Por que Ele está te levantando com ousadia? Teus joelhos hoje serão fortalecidos pela graça do Senhor. Teus olhos espirituais estão sendo abertos para que você possa ir além do natural. E tua voz será como um trovão no mundo espiritual, ecoando libertação para a tua casa. Nesta noite, Deus está derramando isso sobre você. Aleluia. Esse fortalecimento dos seus joelhos, essa ousadia e intrepidez do Espírito Santo sobre você. Aleluia. Sabe? Deus quer que você ouça o coração dele, o clamor que está no coração dele. Esse clamor pelos filhos, esse clamor pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças
Deus quer fazer esse despertamento para você. Começa em nós. E quando a gente começa a ser avivado, a gente aviva outro. Esse fogo que está dentro da gente vai incendiando o outro. Aleluia. Vai incendiando outros. E assim, mãe, tua oração é ponte entre a promessa e o cumprimento. Deus faz a promessa aqui, mas o cumprimento só vai ser aqui. Tem todo uma trajetória para ser feita. A promessa ela passa por esse teste do tempo. Toda a promessa que Deus nos dá passa pelo teste do tempo. E você tem que ficar com o olhar na promessa. Porque vai vir muita coisa para tentar tirar o teu olhar. Vai vir muita coisa para fazer você desistir, para fazer você não lutar mais, não guerrear mais. Mas nesta noite o Senhor está falando para você: olhe para mim, olhe para aquilo que eu te prometi, aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele diz na palavra dEle vai acontecer, querendo o inimigo ou não, querendo as pessoas ou não, aquilo que Ele falou vai acontecer. Então creia. A tua visão, teu foco não tem que estar nas circunstâncias. Circunstâncias levam a gente para longe de Deus. O teu foco tem que estar na promessa, naquilo que o Senhor te prometeu. E quando você está com foco na promessa, vai vir lutas, guerras, ventos, terremotos, tudo. Mas você não vai perder. Você vai continuar no firme. Porque você não vive por vista. Você vive por fé. E aí, Deus, Ele está te dizendo hoje, Isaías 41:10, eu te dou força para vencer. Fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra Da minha justiça. Não temas. Aleluia. Eu não sei o que tem se levantado na tua vida e na tua casa, mas Deus nesta noite diz para você: não temas. Eu sou contigo. Eu te dou força para você poder passar. A segunda coisa que o Senhor fala para mim e para você hoje: teus filhos voltarão dos confins. Não importa onde eles estejam, o Senhor vai buscar eles lá onde eles estão. Aleluia. Vai trazer e colocar para que se cumpra o plano e o projeto de Deus para eles. Não importa o que está acontecendo, ele pode estar numa maçã do pecado. Se Deus prometeu, Deus vai lá, vai arrancar ele de lá e vai trazer. E o propósito de Deus é cumprir na vida dele. Aleluia. Isso está em Isaías 49, 17, 18, que fala assim: os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes se ajuntarão. Venham a ti, vivo, eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirá como um ornamento e de ti se sentirá como um noivo. A terceira coisa que Deus te diz nessa noite: que eu comecei e vou cumprir. Isso está lá em Filipenses 1:6. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou a boa obra na sua casa, na sua família, vai cumprir. Vai cumprir. Eu lembro a minha avó. A minha avó era uma intercessora. Ela acordava 5 horas da manhã. Ela apresentava todos os filhos na mão do Senhor. Ela só viu um se converter e morrer. Mas a promessa ficou lá. Todos se converteram em diante de morrer. Todos tiveram oportunidade. Mas
Então, queridos, aquilo que você está, tem coisas talvez que você não vai ver, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Outra coisa que o Senhor te fala hoje: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Deus tem segredos para revelar para você. Deus tem segredos. Mas como é que Deus revela segredos? É lá na intimidade. É lá no Deus. É lá. Fecha a porta. Entra. Vai buscar o Senhor. Vai ler a palavra. Vai orar. E lá Ele te revela. Ele revela o oculto, Ele revela os escondido, Ele revela os segredos que Ele tem para você e para a sua casa. Às vezes a gente não sabe nem como orar. Aí entra o Espírito Santo. Mas tem coisas que Deus quer revelar sobre os seus filhos. Tem coisas que Deus quer revelar sobre o seu marido. Tem coisas que Deus quer revelar sobre você, que Ele quer que você ore. Tem coisas que a gente tem que gerar no mundo espiritual, querido. Eu estou gerando meu filho no mundo espiritual. Eu olho para ele, eu vejo ele casado, eu vejo meus netos, eu vejo ele pregando. Eu estou gerando. Sabe? Aí às vezes a gente não faz isso. A gente olha, ele está lá assim, ele está lá assim. Eu não olho, meu filho está lá assim. Eu olho o que Deus falou que ele vai ser. Eu olho para ele como pastor, como evangelista, que ele vai ser nesta geração, ou daqui a 10 anos, não sei quanto tempo. Mas eu sei que Deus está preparando ele. E eu falo isso para o Senhor. Senhor, eu não criei filho para o mundo, eu não criei filho para o inferno, eu criei filho para a glória tua. Então trata ele, traz ele de volta. Amém. Deixar no mão de Deus. Mas deixar na mão de Deus tem processos. Tem coisas que vai acontecer e que você não vai querer que aconteça. Mas é deixar o processo de Deus. Não interrompa o processo de Deus, não. Não vem, coitadinho, não. Não. O pecado tem consequências. Eles têm que também aprender. E a gente tem que somente deixar Deus agir. Nessa tarde, até que hora eu tenho? Hoje, o Senhor tem uma convocação profética. E o que é isso, inclusive? Primeiro, Ele hoje te alista como sentinela da tua casa. Quantas vezes a gente deixa esse posto, né? O que é um sentinela? Deus te estabeleceu como sentinela espiritual da tua casa. Assim como um vigia se posiciona nos muros de uma cidade para ver ao longo qualquer ameaça, o Senhor te colocou na torre da intercessão para vigiar a tua família e os filhos do teu lar. Você é essa torre de vigília dentro da tua casa. Quantas das vezes o inimigo ataca, quantas das vezes tem situações que acontecem dentro da tua casa, que é algo sobrenatural, que é o diabo agindo, e a gente trata como natural. Por falta de discernimento, por falta de vigilância. Então, o Senhor hoje manda você entrar nesse posto. Vai abrir o teu entendimento. Às vezes, eu estou dentro de casa, situações acontecem do nada. E o Senhor fala, isso daí é o diabo, pode ir orar. E você ora, a situação cai. Tem momentos que é para você falar, tem momentos que é para você se calar. Sabe? Então a gente tem que saber esses treinos. E quando você está ali de sentimento, o Senhor começa a te mostrar. Você começa a entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é real, gente. O diabo age. Mas o nosso maior inimigo não é o diabo. É o nosso maior inimigo. É o nosso Deus. Esse é o nosso maior inimigo. É
enquanto você estiver na posição de sentimento. Nada entra. Confusão não entra. Você precisa ficar sentindo. Deus te chama hoje para este curso. Se você ainda não é, e a gente está aqui umas 10 horas, as 10 horas já são, mas hoje Deus quer te despertar para algo maior. Sabe, queridos, quando Deus nos desperta para algo maior, quando Ele nos leva para um nível maior, guerras maiores também vão vir. Então você tem que estar alerta para essas guerras maiores. Mas guerras maiores são tratamentos de Deus também na nossa vida e na nossa casa. Porque a gente está orando, Senhor salva, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor transforma. Mas como é que Deus vai fazer isso? Precisa de situações. Mas aí você tem que estar preparado para essas situações e entender que é Deus. A palavra de Deus nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e são chamados. Tudo, coisas boas e coisas ruins também. Momentos de paz e momentos de guerras. Então a gente tem que ter esse discernimento. Se vem do Senhor, se a gente está causando, você é o inimigo. A segunda, que Deus está nos chamando hoje, é para que nós possamos ser profeta da tua geração. A palavra de Deus em Joel 2:28 fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus hoje nos chama. Você não apenas ora, você declara o futuro. Sua voz profética em sua casa molda o destino de seus filhos. Você é essa voz profética dentro da sua casa. Você molda o destino dos seus filhos através da palavra. Não foi o que aconteceu no Vale do Aço Seco? Ezequiel estava lá, deu uma ordem. E ali, sobre aquela ordem, sobre aquela palavra, aquele vale reverberou. E eu quero profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua vida hoje. Se tem alguma área, como Vale dos Ossos Secos, nesta noite, está vendo a vida de Deus. Você vai florescer, você vai ver a vida de Deus lá dentro. Glória. Você vai ver a vida de Deus naquela pessoa que você está clamando, que você está orando. Hoje está sendo derramado a vida de Deus aqui neste lugar. Em nome de Jesus, papai. Mãe intercessora, você é boca de Deus na terra. Quando você profetiza libertação, cura, restauração, mudança de rota e vida no altar, o céu se move em favor da tua casa. Aleluia. Mas quem profetiza é você. É você que tem que se levantar contra as hostes espirituais da maldade. A tua guerra não é contra teu filho, não é contra teu marido, não é contra as pessoas. A tua guerra é contra o diabo. É contra ele. Porque é ele que veio para matar, roubar e destruir. Então você tem que saber como se levanta. Olha, profetiza. Declare a palavra. E por fim, você é uma guerreira do altar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Deus está te revestindo como guerreira do altar. Não uma guerreira comum, mas aquela que luta em oração, que batalha de joelho e que vence com fé. Essa é você. O altar é o teu lugar de guerra, de clamor e de resposta. É hora de vestir a armadura, empunhar a espada da palavra e acender o fogo do altar na sua casa. O fogo acabou? Você tem a lenha. Você tem o fogo dentro de você. Então, aquelas lenhas que estão lá apagadas, você vai acender esse fogo, porque esse fogo está dentro de você. Amém. Leva o fogo para dentro da tua casa. Restaura o altar da
Aleluia. Não é tudo. Essa guerra é de Deus. Lança para Ele. Descansa nele. Às vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele já sabe o começo, o meio, o fim da tua história. Ele já sabe como vai terminar. E Ele já sabe todos os escapes, todos os caminhos, tudo aquilo que Ele vai te entregar para você ter a vida. Sabe, queridos? Deus hoje Ele te chama para um lugar de intercessão. Hoje Ele te reveste com força. Hoje Ele te reveste com coragem. Hoje Ele te reveste com autoridade. Aleluia. Mas é verdadeiramente. Glória a Deus. E comece um novo tempo na tua vida, na tua casa, na tua família. Tenha certeza disso. Eu depois vou passar para a líder, você é uma das líderes, eu vou passar para ela. Algo que o Senhor me deu hoje, exclusivo para as delas. Se vocês vão aproveitar ou não, aí vocês vão orar e vocês vão ver comigo. Porque eu já faço isso. Eu já estou nesse propósito. 6 meses de intercessão pelos filhos. Como funciona? Uma vez na semana, a gente faz um relógio de oração de 24 horas de intercessão pelos filhos, com propósitos específicos a cada vez. Isso 6 meses. Tem lá os temas específicos de cada mês. Eu vou mandar o projeto para vocês analisam e se o Espírito Santo tocar, entra nessa guerra, mas convida outras. Convida uma. Você está vendo? Quantas a gente tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 comigo. Se a gente convidar uma, já são 26. Se aquela uma convidar uma, olha aí, já foi. E daqui a pouco a gente está com a multidão. Abre um grupo só para isso. E manda, aquela que você convida, você manda convidar mais uma. Pode ser do trabalho, não precisa ser crente. Por quê? O objetivo é estar intercedendo pelos filhos, mas também ganhar as mães. Ganhar mães que ainda não conhecem Jesus. Porque quando você começa a interceder pelo filho dela, isso desperta algo nela. E aí, lá você vai ter as orações que você vai colocar naquele dia, né? Não vai ser cansativo, é uma vez só na semana. Que o Espírito Santo possa falar. Amém. Eu quero orar para vocês. Amém. Vamos ficar de pé? Eu quero que você ouça um louvor. E o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você. A glória dessa toda casa será melhor do que a primeira. Assim diz o Senhor. Vamos fazer melhorização. Todo mundo aqui no pé. Vem assim. Você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou. Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Você se ajoelha. Demanda a talvez você esteja assim, você olhando, não consegue nem mais chorar, porque a pressão é tanta. A glória da segunda casa na tua vida vai ser maior do que a da primeira. Você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje na tua casa. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre vocês,
sobre a tua casa. Hoje é tarde, noite, já a tua vitória já está garantida. Nós queremos te bendizer e te adorar. Te agradecemos por essa palavra, que essa palavra venha ser vivificada no nosso coração, né, Deus? Eu quero te entregar este ministério nas tuas mãos. Toma as léguas das tuas mãos. Toma cada uma das tuas filhas. Tu conhece a guerra, tu conhece a luta, tu conhece a dificuldade. O Senhor sabe como cada um está aqui nesta noite, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o que elas estão pensando, como está a mente, como está o coração. Talvez tem mulheres aqui que estão aqui, guerreando de joelhos, Senhor, mas o coração está dilacerado, o coração está triste, o coração está magoado, o coração está entristecido. Talvez está aqui, está sem força, sem ânimo, sem vigor, mas nesta noite, Senhor, nós clamamos o renovo do Senhor, nós clamamos a força do Senhor, nós clamamos a coragem do Senhor sobre ela. Renova o ânimo, renova o vigor, renova a força, tira a tristeza do coração. Deus, coloca a alegria da salvação, que nesta noite o Senhor renova as tuas filhas, Pai. Traga sobre elas um som de ousadia, um som de intrepidez, um som de conquista, um som de multiplicação. Traga sobre elas cura no emocional, cura no físico, cura no espiritual. E nesta noite, Senhor, o Senhor traga sobre elas um revestimento de poder. Reveste com teu poder. Enche-as com o teu Espírito, Senhor. Fortalece elas para este novo tempo. Eu quero profetizar sobre o ministério Desperta Débora. Um novo tempo, uma nova história para este ministério. Quero um crescimento, frutificação, levantar avivamento de muitas mães. Em nome de Deus, eu quero apresentar cada filho. O Senhor conhece o filho de cada um aqui. O Senhor sabe, Deus, aonde eles estão neste momento. O Senhor sabe aquele que está desviado. O Senhor sabe aquele que está fraco. O Senhor sabe aquele, Senhor, que precisa de ânimo e de vigor nessa noite. Visita cada um deles. Queremos profetizar, Senhor, sobre os nossos filhos. O teu propósito, os teus sonhos, os teus projetos vão se cumprir na vida deles. Toda e qualquer ação maligna sobre eles, nós neutralizamos agora na autoridade. Senhor, abre o entendimento deles, quebra a barreira, tira a cegueira, e toda ação maligna, Senhor, sobre a mente, sobre o coração deles, cai por terra nessa noite. E começa um novo tempo na vida dos nossos filhos. Deus, tira do lamação do pecado, traz eles de volta para a sua casa, Senhor, e que se cumpra teu plano de oportunidade deles. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E que em nome de Jesus, o Senhor possa, Senhor, continuar fortalecendo a tua presença, meu Pai. Traz sobre elas esse novo tempo. Amplia a visão. Amplia a tenda, Senhor. Em tudo aquilo que elas necessitam e precisam. Que nesta noite, como a tua palavra diz, supre todas as necessidades. Aleluia. Eu não sei a necessidade que elas têm, mas o Senhor sabe. E que nesta noite o Senhor possa suprir. Supre a dispensa. Supre o emocional. Supre o físico. Supre o espiritual. Deus, e ainda te peço. Quebra toda e qualquer cadeia que o diabo está tentando colocar entre o esposo e a esposa. Meu Pai, que nesta noite seja noite de restauração nos casamentos. Aleluia.
venha a sabedoria do alto dos céus. Em nome de Jesus. Continuar sendo esse instrumento que elas são nas tuas mãos. Para levar cura, para levar restauração, para levar salvação, para levar renovo, para levar vida para dentro dos seus filhos. Aleluia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.